Queridos irmãos, graça, misericórdia e paz a todos os que participam desta oportunidade de estudar a palavra do Senhor por meio da internet. Nós queremos já de antemão agradecer a todos os que têm participado e pedindo sempre ao Senhor que esteja nos abençoando ao estudarmos e conhecermos mais a tua palavra para nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar o texto de Mateus hoje, que se acha no capítulo 8, versículos 28 até 34. São 7 versículos apenas para a nossa meditação neste momento. Vamos ler então a palavra do Senhor. Mateus 8, de 28 a 34. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. E então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou de espenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estudarmos a tua palavra e queremos te pedir que o Senhor purifique a nossa mente, o nosso coração, para entendermos claramente aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos. Obrigado pela vida, pela saúde, pela paz, pelo alimento, pelo vestuário, pelo ar que respiramos, pela chuva que molha a terra. Nós te louvamos e te bendizemos por todas as tuas bênçãos. Rogamos-te que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos dando sequência ao estudo de Mateus, esse evangelho que foi escrito por um apóstolo de Jesus, né? O apóstolo Mateus, e que revela Jesus como o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Filho de Abraão, né? Com direito real ao trono. Então, a sua realeza está sendo evidenciada neste livro. Este livro mostra a realeza de Jesus e mostra também a sua divindade, de modo que ele é visto aqui como rei e como Deus. Jesus atravessou o mar da Galileia, nós vimos no estudo passado, e desde o lado de Cafarnaum, onde ele tinha sua casa, e onde ele curou a sogra de Pedro, como nós vimos na semana passada. E ele foi parar do outro lado do mar da Galileia. Ele atravessou no sentido de Gadara. Gadara era uma cidade que era relativamente populosa e era de gentios, uma cidade onde habitavam muitas pessoas de outra nacionalidade que não a nacionalidade israelita. E eles então estavam ali, morando naquela cidade. Eles eram os Gadarenos. E tinha uma outra comunidade menor perto, que era satélite de Gadara, que era chamada Gerasa, de modo que em alguns textos nós vamos encontrar, em vez de Gadarenos, vamos encontrar a expressão Gesarenos. Mas
não há diferença significativa. E de modo que nesta cidade maior da região, provavelmente a população era gentia, e quando Jesus atravessou, ele foi direto a esta cidade, porque fazia parte do seu ministério anunciar o evangelho também aos gentios, anunciar o reino de Deus também nas cidades gentias. Quando ele chegou à terra dos Gadarenos, ele encontrou os dois endemoniados vieram ao seu encontro. E esses endemoniados eram de uma fúria tal que dificultavam a vida das pessoas da cidade. Eles não podiam passar por ali, tal a fúria que eles tinham, né? O texto diz que ninguém podia passar por aquele caminho, correndo o risco de serem até mortos pelos endemoniados. Quando Jesus chegou à terra então dos Gadarenos, esses dois endemoniados vieram ao seu encontro, completamente dominados e furiosos, completamente dominados por Satanás, por demônios, e furiosos, violentos, impedindo que as pessoas passassem por aquele caminho. Ao verem Jesus, os espíritos que estavam naqueles dois homens começaram a gritar: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? É interessante que os próprios demônios reconheciam que Jesus era Filho de Deus e os judeus tiveram dificuldade e não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Mas os demônios reconheceram e eles disseram para Jesus: que temos nós contigo? O que você veio fazer aqui, né, numa outra linguagem? Ainda não é nosso tempo. Nós ainda temos um determinado tempo, sabendo claramente que o tempo de Satanás é um tempo contado, um tempo que tem limite, um tempo que vai acabar. E então os demônios sabem disso e sabem que ainda não era o tempo normal de Jesus se manifestar nessa circunstância de terminar o domínio de Satanás, né? Então eles disseram: que temos nós contigo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então Jesus está ali falando com seus discípulos e entrando na cidade, chegando na cidade, e Jesus está demonstrando um fato novo para os discípulos. No registro de Mateus, esse fato do endemoniamento é um fato novo. E os demônios disseram, antecipando a ação de Jesus. Eles perceberam que Jesus ia expulsá-los e eles, antecipando a ação de Jesus, disseram: se nos expeles, se nos mandas embora deste corpo, permita que nós entremos naqueles porcos, né? Que nós vamos para a manada de porcos. Jesus ordenou a eles, não respondeu apenas, ordenou: ide. Ide é uma expressão imperativa, demandando obediência imediata. E eles imediatamente deixaram os homens endemoniados, que ficaram lúcidos, voltaram ao normal. E os demônios foram e entraram nos porcos, que era uma manada de aproximadamente 2.000 porcos, que ali estavam pastando por perto, né? E os porcos imediatamente possuídos de demônios rolaram despenhadeiro abaixo e caíram no mar da Galileia, morrendo afogados, né? Então Jesus está realizando uma atividade nova diante dos seus discípulos. Ele está demonstrando seu poder sobre o reino espiritual, o seu poder de comando no reino espiritual, deixando os seus discípulos saberem, perceberem, presenciarem que verdadeiramente Jesus é Deus e que expulsa os demônios, porque ele tem poder sobre Satanás e sobre os demônios. E é interessante que os próprios demônios testificaram, né, de Jesus, dizendo: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Os próprios demônios reconheciam que Jesus era e é
o Filho de Deus. Eles, então, os demônios saíram dos porcos, saíram dos homens e foram parar lá nos porcos, entrando nos porcos, levando os porcos a rolarem de despenhadeira abaixo, possuídos pelos demônios e demonstrando assim que Jesus tem o poder de realizar todo o tipo de atividade milagrosa, de atividade sobrenatural, de atividade prodigiosa. Jesus tem esse poder. Então, nós estamos percebendo que há muitos ensinos neste relato. É um relato simples, pequeno, mas há muitos ensinos neste relato. E nós queremos falar alguns deles, né? Este relato verdadeiro da vida de Jesus. O primeiro ensino deste relato é que Jesus tem interesse pelos gentios. Olha que coisa maravilhosa. Porque nós também somos gentios, nós não somos judeus. Desse ponto de vista, a humanidade está dividida em duas porções. Os gentios, que são aqueles que não são judeus de nascimento, e os judeus, que são o povo de Deus constituído da descendência de Abraão. Então, Jesus tem interesse não só pelos judeus, ele veio verdadeiramente para os judeus, mas os judeus não receberam, de sorte que ele estendeu a sua misericórdia, a sua graça para os gentios. E Jesus tem interesse pelos gentios. Ele está indo agora a Gadara para pregar ali a mensagem do reino de Deus e curar as pessoas. Jesus atravessou o mar, não foi para descansar, não foi para escapar da multidão que o comprimia, mas foi para anunciar o evangelho do reino em Gadara. E ali ele se deparou com aquela situação dos porqueiros cuidando de porcos e dos dois homens endemoniados próximos ao cemitério da cidade, próximo aos sepulcros, né? Ao cemitério da cidade, e impedindo que as pessoas passassem por ali, já que ali havia um caminho natural por onde as pessoas passavam. Segundo ensino que nós temos deste texto, é que Jesus tem misericórdia dos sofredores. Também é maravilhoso para nós isso, porque nós temos sofrimentos neste mundo. E Jesus tem misericórdia dos sofredores. Aqueles endemoniados precisavam de libertação, pois eles sofriam muito, né? Sem consciência do sofrimento, mas sofrendo fisicamente e sofrendo espiritualmente. Jesus teve misericórdia, manifestou misericórdia. E ele manifesta misericórdia a nós, os seus filhos, a nós, os que cremos nele. Ele manifesta a sua graça e sua misericórdia sobre nós. Jesus é um Deus misericordioso, que estende a sua mão sobre as nossas vidas e nos cura e nos restaura, mas principalmente salva do pecado, nos livra da morte eterna, nos dá salvação e glorificação para que nós verdadeiramente possamos herdar o céu. Um terceiro ensino que nós tiramos dessa parábola é que os homens, aqueles dois homens gadarenos, estavam dominados pelos demônios, que com outra personalidade totalmente maligna os usava como instrumentos para atormentar pessoas. Os demônios, então, utilizavam a vida daqueles dois homens de Gadara e atormentavam as pessoas, todas as outras pessoas, por meio daqueles dois homens, que, possuídos pelos demônios, ficavam extremamente violentos e furiosos. Então, os homens estavam dominados pelos demônios e nós sabemos que muitos homens hoje estão dominados por Satanás. Podem não estar realizando as mesmas coisas que os homens de Gadara realizavam, furiosos e atacando as pessoas, mas estão possuídos de um espírito que não teme a Deus, possuídos de um espírito de pecado, possuídos de um espírito que não ama as coisas de Deus, não busca a verdadeira religião. Então, estes homens também, do nosso tempo, podem estar possuídos, não da mesma maneira que os de Gadara, mas possuídos por um
por um outro meio, de modo que eles estão contra Deus, agindo contra Deus, não aceitando a palavra de Deus, e criminosos, muitas vezes, né? Nós temos visto aí cada crime bárbaro de pessoas que aparentemente são normais. Temos visto aí a droga crescendo, os pecados de sexo se multiplicando, porque estes homens estão sob a influência de Satanás, como nós estamos vendo aqui, estes dois homens de Gadara possuídos, né? E eles tinham uma personalidade totalmente maligna, porque a personalidade satânica dos demônios sobrepunha a personalidade deles. Os casos de endemoniamento são exatamente assim, em que o demônio sobrepuja, a personalidade do demônio sobrepuja a personalidade da pessoa endemoniada, e ela age como se não fosse ela, e age de uma maneira que verdadeiramente é contrária a tudo aquilo que é de bom senso, que aquilo que é natural, aquilo que é normal. Os demônios, portanto, possuíam aqueles homens, e os homens hoje também, muitos deles, são possuídos por demônios ou estão debaixo da influência de demônios. Podem não estar possuídos totalmente, mas estão debaixo da influência. Fazem aquilo que os demônios ditam para eles e orientam eles e que impulsionam eles a fazer. Uma quarta lição que nós aprendemos aqui é que os demônios reconhecem, glória a Deus, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios conhecem também os servos de Jesus. Os demônios reconhecem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabem quem é Jesus e temem a Jesus. Os demônios são pessoas, são seres, né, pessoais, que têm personalidade, que têm emoções, intelecto, vontade, raciocínio, inteligência, e eles só não têm corpo, como nós temos, mas eles são pessoas que não têm corpo, e eles podem fazer tudo aquilo que uma pessoa normal faz, especialmente quando eles possuem o corpo de alguém, quando eles dão vazão aos seus instintos, às suas aos seus desejos por meio do corpo de uma pessoa. Mas eles reconhecem quem é Jesus, eles sabem que Jesus é o Filho de Deus e eles temem o Senhor Jesus. Nós também precisamos entender que nós não precisamos temer os demônios, porque eles reconhecem quem é Jesus e reconhecem os servos de Jesus. E nós precisamos estar preparados para lidar com situações semelhantes que podem acontecer na nossa vida, né? E encontrarmos com pessoas que necessitam de libertação dos demônios. Quinta lição que esse texto nos ensina. Os demônios, reconhecem a autoridade de Jesus e sabem que o seu tempo de julgamento ainda não chegou. Os demônios sabem que serão julgados e condenados a morar no inferno por todo o tempo. Nós precisamos também de um outro conceito que é errado, precisamos corrigir esse outro conceito que é errado, e nós pensamos que Satanás está morando agora no inferno e que ele é o rei do inferno. Não, Satanás não é rei de nada. Ele é rei das trevas apenas, mas ele não mora no inferno. Satanás mora nos lugares celestiais, entre o céu e a terra. Ele está nesses lugares celestiais, já que ele foi um anjo e ele foi expulso do céu, da presença de Deus, para morar nas regiões celestiais. Paulo nos ensina que ele está nas regiões celestiais agora, de onde ele pode ir tanto para próximo do céu, como para a terra. Ele, então, tem esta possibilidade de agir, né? Como no caso de Jó. Ele agia e se apresentava diante de Deus. Os demônios reconhecem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e reconhecem também sua autoridade. Sabem que o seu tempo, o tempo dos demônios, de julgamento,
ainda não chegou, mas vai chegar. E desde esse julgamento, então, eles serão condenados a permanecer no inferno, que será lançado depois no lago de fogo, onde eles permanecerão por toda a eternidade. Isso é do conhecimento de demônios e do conhecimento do próprio Satanás. Nós também agora conhecemos isso e nós precisamos agir de maneira que demonstremos esse conhecimento. Saibamos que Satanás não está no inferno e que o inferno está reservado para ele e seus anjos depois do julgamento em que eles serão definitivamente condenados e trancados eternamente no lago de fogo. Mas uma sexta lição que nós aprendemos desse texto é que os demônios sabem que estão condenados e que sua derrota é inexorável. Não há possibilidade de escapar. Então, eles estão tentando aproveitar ao máximo o tempo neste mundo, né? Eles estão tentando aproveitar ao máximo a sua estada neste mundo antes do julgamento, porque depois do julgamento eles estarão permanentemente, para sempre, presos no lago de fogo. Eles sabem que estão com os seus dias contados. Meus irmãos, a exemplo deles, nós precisamos conhecer também o nosso futuro. Os demônios conhecem o seu futuro, mas muitos crentes não conhecem o seu futuro. Qual é o futuro dos crentes? Os crentes estão num processo de santificação, eles creram no Senhor Jesus Cristo, foram justificados, isto é, perdoados de todos os seus pecados, estão vivendo um processo de santidade, de santificação, quando diariamente nós somos instados, levados por Jesus, convocados para sermos cada dia mais santos, abandonando o pecado, abandonando as coisas que não agradam a Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos conhecer o nosso futuro, como Satanás e os anjos conhecem o futuro deles. E depois da nossa morte, quando o nosso corpo físico morrer, nós estaremos aguardando nos sepulcros a ressurreição do corpo, enquanto o nosso espírito, nossa alma, já estará no céu, no terceiro céu, não é? Onde Paulo esteve também em glória, para ali permanecer até a ressurreição. Quando a ressurreição ocorrer, então nosso corpo mortal se juntará novamente ao nosso espírito, à nossa alma, e então nós seremos novamente pessoas completas como nós somos hoje, né? Com a diferença de que nunca mais estaremos em pecado, nunca mais estaremos em sofrimento, nunca mais estaremos em qualquer tipo de rebelião contra Deus. Nós precisamos conhecer o nosso futuro. Eles sabem que estão condenados, nós sabemos que estamos salvos e que nosso corpo será glorificado. Paulo diz isso na carta aos Coríntios, quando ele diz que quando isto, falando do nosso corpo, que é corruptível, que vai se envelhecendo, vai adoecendo, vai morrendo, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, nunca mais envelhecer, nunca mais morrer, nunca mais adoecer, nunca mais ter qualquer tipo de deterioração. Então, quando isso acontecer, e quando isso que é mortal, o nosso corpo, se revestir da imortalidade, isto é, nunca mais perder a vida, então a vitória será gritada a plenos pulmões, né? E a morte será destruída para sempre. Então, nós precisamos entender o nosso futuro para aguardar com esperança o nosso futuro. Sétimo, os demônios tomaram toda a iniciativa e até escolheram o que eles queriam. Eles pediram para ser lançados nos porcos. Jesus lhes ordena irem para os porcos, determinou a eles a ida para os porcos. Os demônios também nos ensinam isso aqui, né? Até com os demônios a gente pode aprender que há uma iniciativa a ser tomada no sentido da santificação, que somos nós que devemos buscar a santificação, nós é que devemos andar na presença de Deus, nós é que devemos buscar a obediência ao Senhor, e que isso seja uma verdade na nossa vida, né?
de modo que nós não fiquemos esperando, mas que nós tomemos a iniciativa de fazer esse tipo de coisa, porque o Senhor Jesus já ordenou isso, né? Ele já determinou que nós devemos buscar a santificação. Basta agora que nós tomemos a iniciativa de buscar diariamente essa santificação. Oitavo, os demônios continuaram fazendo o mal. Por quê? Porque não mudaram de natureza. Eles levaram os porcos a se precipitarem pelo despenhadeiro no mar. É claro que os demônios não morreram, mas os porcos morreram. Eles continuaram fazendo o mal. Nós precisamos de mais, de demonstrar a nossa nova natureza. Como que a gente demonstra a nossa nova natureza? Fazendo o bem, andando em boas obras. Não para ser salvos, porque nós já somos salvos, mas porque nós somos salvos. E o salvo produz boas obras. É inconcebível um salvo continuar pecando. É inconcebível um salvo continuar cometendo erros, porque ele agora é nova criatura. E ele precisa, então, de fazer aquilo que é bom, aquilo que Deus espera que ele faça, porque nós somos feitura de Deus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, criados novamente em Jesus para as boas obras que já foram preparadas para que andemos nelas. Ou seja, Deus já preparou boas obras para que nós andemos nelas, realizando aquilo que Deus quer. 9. Os cuidadores de porcos fugiram. Fugiram por quê? Fugiram com medo daquilo que aconteceu com os porcos, né? Eles fugiram com medo do que aconteceu. A manada de porcos foi possuída por demônios e os demônios fugiram dos homens que estavam lá no sepulcro. Os demônios saíram dos homens que estavam no sepulcro. Portanto, os porqueiros certamente tiveram medo de que os demônios pudessem possuí-los também. E eles fugiram dali, voltando para a cidade de Gadara. E os gadarenos, é a 10ª lição que nós aprendemos aqui, os gadarenos vieram pedir a Jesus que não entrassem na sua cidade, que não entrasse na sua cidade. Os gadarenos também ficaram com medo e por causa do medo deixaram de receber bênçãos da salvação em Cristo Jesus. Eles pediram a Jesus que não entrasse na sua cidade, com medo certamente de que fosse uma situação que lhes trouxesse prejuízo, mais prejuízo, né? Além daqueles 2.000 porcos que se perderam. Mas se Jesus entrasse na cidade, ele ia trazer transformação para muitas pessoas ali. Mas os gadarenos, que Jesus não entrasse na cidade, rejeitando a presença de Jesus, valorizando mais o seu modo de viver, valorizando mais o seu modo de vida do que o próprio Senhor Jesus, né? Por causa da destruição dos porcos. Meus irmãos, os gadarenos cometeram um erro. Nós não podemos cometer esse erro. Nós precisamos do encontro com Jesus. E ele deve ser algum encontro diário. Ele deve ser um encontro que nós temos todos os dias com Jesus por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da comunhão com os irmãos, né? Para que verdadeiramente sejamos abençoados. Não devemos agir como os gadarenos. Os gadarenos não servem de exemplo para nós, mas nós devemos agir querendo encontrar com Jesus todos os dias e encontrando com Ele na sua palavra, na oração, na comunhão com os irmãos. Concluindo e aplicando a cada um de nós as verdades deste texto. Jesus constituiu-se autoridade divina. Desde a eternidade, Jesus é autoridade divina. O Filho de Deus é autoridade sobre todas as coisas, incluindo Satanás e seus demônios. Você está sob a autoridade de Jesus Cristo? Jesus Cristo é a autoridade maior na sua vida? Você precisa confiar nele, crer nele de todo o coração, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E então, Jesus será a autoridade máxima na sua vida.
Segundo, até mesmo os demônios são obrigados a obedecerem à autoridade de Jesus. Você tem obedecido à autoridade de Jesus? Você obedece a Deus em tudo? Jesus Cristo é teu Senhor, ou seja, aquele que comanda, que manda na sua vida, que você o reconhece como Deus verdadeiro na sua vida? É preciso que isso aconteça na nossa vida pessoal, reconhecer Jesus como Senhor absoluto da nossa vida. Terceiro, no Evangelho de Marcos, encontramos que os endemoniados, ou um deles, queria acompanhar Jesus. Olha só, o endemoniado libertado queria acompanhar Jesus, pelo menos um deles. Mas Jesus o impediu de acompanhá-lo. Por quê? Porque ordenou a ele que ele ficasse na cidade e que proclamasse o bem que lhe fora feito. Que ele contasse, compartilhasse com seus compatriotas que não quiseram receber Jesus, como que ele estava e aquilo que aconteceu com ele, proclamando o bem que lhe fora feito por Jesus. Você já recebeu uma bênção de Deus, a salvação de Deus? Certamente sim. Você proclama o bem que lhe foi feito? Nós precisamos de proclamar as virtudes do reino de Deus, proclamar o bem que foi feito a nós por Jesus, dando-nos salvação, para que outras pessoas também venham a conhecê-lo como Senhor. E, finalmente, os gadarenos tomaram uma decisão errada, a decisão de buscarem seus próprios interesses. Ao invés de deixar Jesus entrar na sua cidade, eles rejeitaram a vinda de Jesus, buscaram seus próprios interesses e rejeitaram Jesus. Você certamente sabe que isso foi uma escolha errada e eles pagaram um preço por isso. Mas você mesmo já escolheu Jesus? Você já tomou a decisão por Jesus? Já resolveu que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador? Isso é uma necessidade fundamental, a necessidade mais importante da nossa vida, porque dela depende o nosso futuro, ou céu ou inferno. Que Deus, misericordiosamente, abençoe a sua palavra na nossa mente e no nosso coração, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos. Amém.